Antes. Nossa amiga Adriana Araújo entrevistou com exclusividade o presidente Lula, não é? Exatamente. E claro que o julgamento no STF foi o principal tema dessa conversa. Lula falou claramente que Jair Bolsonaro tentou dar o golpe e há centenas de provas disso, repercutindo o voto de ontem do ministro Luiz Fux. Vamos ouvir aqui esse trecho. Primeiro, o Bolsonaro tentou dar um golpe nesse país. Ele tentou dar um golpe, tem dezenas e centenas de provas, de atos, de fala, de discurso, de material por escrito, de tudo que ele tentou fazer, a ponto dele tentar, trabalhar a tentativa da morte do presidente da República eleito, do vice-presidente e do próprio Alexandre de Moraes. Isso tem mais do que prova. Agora, cada juiz vê aquilo que quer ver. Eu só acho que os juízes têm que ver a verdade. Se a verdade estiver nos autos e aquilo estiver comprovado, é assim que as pessoas vão ser julgadas. Eu, de qualquer forma, espero o veredito. E acho que a gente tem que ter em conta o seguinte: esse país não pode permitir que quem quer que seja tente ferir o Estado de Direito democrático desse país. Com várias provas. Se o ministro Fux não quiser as provas, é um problema dele. Sabe? Eu acho que as provas estão fartas. E o ex-presidente, covardemente, articulou tudo, pensou tudo e não teve coragem, foi embora. Por quê? Porque no dia 1º tinha muita gente aqui na rua, ele teve medo. Então ele esperou para o dia 8 de janeiro, achando que nós íamos ficar com medo. E o que aconteceu é isso: esse país tem justiça, esse país tem instituição, esse país, depois de 23 anos de regime autoritário, vive no Estado de Direito democrático. E ele está sendo julgado pela mesma corte que me julgou. Bom, e aí, Joel, claro que esse voto do ministro Luiz Fux, como a gente comentou ontem, os argumentos ali apresentados estão sendo usados pelos parlamentares de oposição ao governo Lula, que querem aprovar o projeto de anistia, uma anistia irrestrita, que inclua também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem duas vertentes aí de projetos que podem ser colocados para discussão. Essa irrestrita, que devolveria os poderes políticos para ele e tudo mais, e uma outra que não englobaria o ex-presidente, como chegou a ser dito pelo presidente do Senado. Nessa entrevista, a jornalista Adriana Araújo, da Band, Lula comentou essa possibilidade de anistia. A anistia é uma coisa que ela poderia ter vindo depois do processo terminado. Em todo mundo se discute anistia depois do processo terminado, depois se houve ou não condenação. O que é muito estranho é que os mesmos que estão dizendo que o ex-presidente não cometeu nenhum crime, ao invés de estarem defendendo a inocência do presidente, já estão tratando ele como condenado e pedindo anistia antes dele ser julgado. Ora, é isso que é uma coisa descabida e que não é entendido pela sociedade. Ora, se vocês estão dizendo que ele é inocente, e se vocês estão dizendo, que ele não cometeu um crime, ele está tendo o direito à presunção de inocência que eu não tive. Ele está tendo o direito de se defender. Acontece que eu vi os advogados dele fazendo defesa e a defesa não tem o que defender. Porque é tão visível que ele cometeu crime contra o Estado de Direito Democrático desse país, que os advogados ficaram com dificuldade de defender ele. O senhor tem essa convicção? Então, Adriano, só para terminar essa fase da anistia, espera jogar o processo, o Congresso tem o direito de discutir a anistia a hora que eles quiserem, e o governo tem o direito de ser contra ou a favor, de orientar a sua base para ser contra ou a favor. Mas o governo vai tirar ministros da esplanada, mudar ministros, tirar diretores de autarquias, se os partidos da base, que hoje têm assento no governo, insistirem na anistia? O governo vai trabalhar contra a anistia. É importante você saber. Não é o momento de discutir a anistia, porque o cidadão nem foi condenado ainda. Bom, e aí também relacionada a essa questão, mas de um outro ponto de vista, tem também aí a questão do tarifaço, né, Joel, que foi comentada pelo presidente. Lula falou sobre aquela taxa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos e chamou o Donald Trump de arrogante. As sanções já impostas ao Brasil são todas elas falsas e o presidente Trump sabe que é mentira o que foi falado sobre o Brasil. É mentira que ele tem déficit comercial. A arrogância dele não querer que a justiça brasileira julgue alguém que cometeu um crime, segundo a própria justiça compreende como crime. Ora, um presidente de um país não pode ficar interferindo nas decisões soberanas de outro país.
Então, se ele vai tomar outras atitudes, é um problema dele. Nós iremos reagir na medida em que as medidas forem tomadas. Então, veja, primeiro é o seguinte, não tem provocação. Qualquer coisa que nós fizermos daqui para frente é uma resposta à provocação feita ao Brasil. Como é que você acha que um presidente da República do Brasil se sente quando um presidente da República de um país taxa os seus produtos em 50%, alegando que tem déficit comercial, quando ele teve em 15 anos um superávit de 410 bilhões de dólares? Como é que você quer que reaja um presidente da República quando um presidente de outro país diz que as big tech deles não podem ser, reguladas aqui no Brasil? Sabendo que o nosso país tem uma Constituição e que as leis aqui no Brasil valem para as empresas brasileiras e para as empresas estrangeiras fixadas no Brasil. Ao mesmo tempo, ele diz que é preciso parar com o processo contra o ex-presidente. Não. Se o presidente Trump morasse no Brasil e tivesse feito o que ele fez no Capitólio, ele estaria sendo julgado aqui também. A íntegra da entrevista da jornalista Adriana Araújo com o presidente Lula, você vai acompanhar no Jornal da Band logo mais, a partir das 7h20 da noite.